Boa noite. Bom, dando continuidade, ou seja, segunda aula das questões do Enem que envolvem conceitos gramaticais, sejam eles de morfologia, sintaxe, regência e análise do texto, tá? Só para situá-los, fizemos 2 aulas só de análise, agora mais 2 aulas, essa segunda, de análise e conceito, tá? Não se preocupem que, voltaremos à apostila, eu sei, vocês adoram a apostila. Entretanto, saibam que muitos assuntos que estamos abordando aqui ao longo dessas aulas aqui, dessa parte de conceito, nós já sanamos alguns assuntos que tem ali na apostila, que porventura na parte da apostila de substantivo, que aliás, antes dessas questões eu dei uma aula de morfologia em cima disso. Então muita coisa quando vem ali na apostila, a gente só vai dar uma pincelada, tá? Então não se preocupem que não estou ignorando os assuntos da apostila, muito pelo contrário. Eu quero fazer a coisa mais na prática, tá? Depois eu vou aproveitando também, tá falando com o Kawai agora, ele disse que subiu a aula de redação que eu dei aqui na semana passada. Peço para vocês encarecidamente assistirem, quem não assistiu, foi um plantão que eu dei. E de verdade mesmo, postar sugestões, críticas sobre o que vale naquela aula ou o que eu poderia ter feito. Porque foi uma aula muito experimental. A Adriana estava aqui até eu me recordo. Mas foi uma quarta chuvosa, né? Maldita, fria. Mas é uma aula em que eu dou aula de redação há muitos anos. Só que eu implementei um conceito de uma área que eu estudo dentro daquela aula. Que é entender a redação como uma construção narrativa. Não é escrever uma história. É bem diferente. Quem não viu, veja lá, porque assim, eu fiz um pareamento de que saber contar uma história é também saber contar uma redação. Aspas, contar uma redação. Tá? Bom, bora lá, né? Parece que a Neide está nos assistindo, né? O aluno que senta aqui à noite. Neide, eu trouxe o chocolate que você tinha dito, o chocolate meio amargo, só que aí você foi e me deu o balão, né? Tomara que o chocolate derreta. Mas tudo bem. Ela falou na aula passada, tá me devendo um chocolate meio amargo, um Lindt. Eu falei, pelo amor. Ela acha que eu, sei lá, eu sou engenheiro, advogado nas horas vagas. Bom, pois então. Na verdade não, viu? Eu acho que eu tô aqui porque eu não quero estar lá. Um detalhe. Mas na verdade, gente, esse negócio de que eu só vou prestar tal concurso porque eu só consigo isso. Eu vou prestar letras porque só consigo letras. Vou prestar história porque só vou prestar Não. Vocês conseguem aquilo que vocês quiserem. Mas isso não é papo de autoajuda. Aliás, nem acredito em autoajuda. Com perdão aos autores de autoajuda. E com respeito a quem... É papo simplesmente de que às vezes os caminhos que temos que trilhar é um pouco mais longo, claro. A gente vem da escola pública, a coisa vai ficar mais complicada. Mas assim, você quer ser médico, cirurgião, neurocirurgião? Vai lá. E tem uma média ainda, mais ou menos tem quase 4 anos de cursinho, para prestar prova. Então assim... Já basta as pessoas terem aquela história, né? Algumas pessoas às vezes têm dó da gente assim, falam, coitado, mas não vamos deixar que a vida faça isso com a gente. Tipo, tadinho, vou dar isso daqui pra ele que tá bom. Não, tá bom não. Vai atrás do curso que vocês querem, entendeu? Não faz essa de que você quer medicina, então tá, eu vou prestar então, já que eu não consegui medicina, pra ecologia da vida. Não. A não ser que você tenha mudado genuinamente de coração, não, vai atrás do que você quer, ok? Não desistam.
Porque eu acho que eu não falei isso aqui ainda, e eu falo todo o curso no primeiro dia de aula, mas acho que eu não falei, eu não lembro de ter falado nesse ano. Vocês só podem fazer duas coisas, assim, que eu recomendo, tá? Para a vida profissional e pessoal de vocês. E claro, isso não é uma regra, mas vejam aí. Ou façam algo que gosta e ganha pouco, ou façam algo que não gosta muito, mas ganhe bem. Quem conseguir juntar aquilo que gosta e ganhar bem, nossa, maravilha. Agora, a outra variável, não gostar do que faz e ganhar pouco, aí começa a ficar complicada a vida, a gente cria algumas frustrações, ok? Perfeito. Vamos lá. Questão 116. Esse é o Enem de... Deixa eu ver aqui. Essa questão 116 é o Enem de 2012. Abram aí o documento, por favor. É 2012. Confiram aí, quem tiver com o documento em mãos. Questão 116. Não, 2013, quer ver? Vocês acharam aí essa questão que tem ele tem um quadrinho? 2012, a 116, né? Aqui, ó, 116, estão vendo aí? Aqui eu não coloquei a página, me perdoe. Ó, eu vou aumentar mais. Tá aqui, ó. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. Perdão, para situá-los, é a apostila de códigos e suas linguagens de seus códigos, aliás, aquela que só tem em formato digital, tá? Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Bom, aí, como eu digo, o Enem consegue transformar uma tirinha engraçada, simpática, bacana, em um problema que quase que parece uma pedra de cálculo renal. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos nos textos. Tá. Na fala de Agar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da conformidade, reflexibilidade, condicionalidade, possibilidade e impessoalidade. Por que isso daqui é conceito? Cada uma dessas, nós temos orações subordinadas. Eu vou falar aqui por cima, mas eu vou explicar com alguns termos-chave. Nós temos orações subordinadas e advérbios que expressam conformidade. Conforme a própria palavra conforme. Conforme fulano, segundo ciclano. Essas palavras, elas fazem parte na morfologia, elas constroem expressões e até mesmo orações que se dão o nome de conformidades, que advém de conforme, decora assim, memoriza assim. Então, a partir do momento que você tem como palavra-chave conformidade, hashtag conforme, a expressão como se é uma conformidade
como se algo ruim fosse acontecer. Isso expressa conformidade? Vamos para a próxima. Não estou dando nenhuma resposta. Reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando o pronome reflexivo. Gente, pronomes reflexivos. Lembra que eu dei uma aula sobre verbos? E nós temos as vozes verbais. E nas vozes verbais nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Depois vocês dão uma olhada nas anotações. Ou no material de vocês. Os verbos, a voz reflexiva são os verbos que indicam uma ação que é feita pelo sujeito e essa mesma ação é recebida pelo sujeito. É cíclica. Por exemplo, ele se cortou, por isso que se fala reflexivo. Então, essa ideia de reflexibilidade não é enrolação, não. Existe na língua sim. Sobretudo expressa nessas vozes verbais reflexivas. Então, o que aparece aqui no reflexivo? Eu vou apagar e vou colocar hashtag. Hashtag ele se cortou, eu me cortei. Veja. Essa ideia de reflexibilidade em como se. Olha que interessante. Que eu vou explicar agora na condição. A ideia de condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência. Existe a ideia de condicionalidade na língua? Existe. Existem orações subordinadas adverbiais condicionais. Veja, eu não quero que vocês decorem isso, eu quero que vocês entendam. Quando, por exemplo, eu tenho uma oração em que se diz assim, eu sou muito ruim para criar os exemplos. O negócio é análise, não é criar coisas assim, mas se eu for para casa, estarei mais tranquilo. Eu tenho duas orações aí. Essa primeira oração, que começa com se, o S e o E, já não vou falar desse cara aqui, ó. Mas não que ele tem que ser maiúsculo. Não coloquei maiúsculo porque só porque está no começo da oração, mas não. Esse se no começo da oração, se eu for para casa, etc, etc. Ele expressa uma condição. Que, uma vez que se faz tal coisa, acontece outra. Pode ver, é interpretativo. Sabe? É uma leitura. Entende? Se ele comer arroz e feijão, crescerá forte e rápido. Duas orações. A primeira é uma oração subordinada adverbial de condição, de condicionalidade. Então isso daqui existe na língua. Se a gente pode dar uma tag bem forte, ou seja, uma tag, quando eu falo uma etiqueta, perdão. Quando eu coloco essa hashtag aqui, a gente vai dar uma etiqueta para a coisa, é o se. Se tal coisa, tal coisa. Simples, né? Veja, agora eu pergunto para vocês, esse se aqui é o mesmo desse se aqui? Não. Desculpa, eu pergunto e nem deixei vocês responderem. Mas não é, ele se cortou é um pronome reflexivo. Se eu for para casa, eu tenho uma conjunção em que ela expressa condicionalidade. É outra coisa. Bom, próximo. Possibilidade. Pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens. Veja, a ideia de possibilidade existe na língua também.
se expressa nos verbos. Não é à toa que eu falei que a centralidade da vida, né, gente? O centro do universo linguístico são os verbos. Lembra que nós temos o modo verbal, modo imperativo, modo indicativo e modo subjuntivo. Ele expressa a possibilidade. Se eu fosse para casa, etc, etc. E olha que engraçado. Além de você ter o verbo, você tem essa mesma partícula. Aqui é um pronome, aqui é uma conjunção que indica condição. Ó, de novo. Se eu for para casa, tal coisa acontece. Eu atrelo duas orações que acontece uma coisa mediante outra. E agora a possibilidade é uma outra coisa ainda. Para vocês verem como fica ainda no terreno da interpretação, da análise que eu quero que vocês façam do texto. Como é que é? É como se algo de ruim fosse acontecer. Essa é a frase, né? Confiram aí. Gente, para quem chegou agora, a gente está na apostila digital, tá? Enem 2013, questão 116, essa daqui, ó. Vejam como os tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Tem o mesmo se. Eu dei um exemplo de se de reflexivo. Eu dei um exemplo de se de condição. E agora tem um se de possibilidade. Bom, vamos para ele. Impessoalidade. Pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento dos fatos. Veja. Ele usa a terceira pessoa, ele fala assim, é como se o verbo ser na terceira pessoa ficar é. Até aqui é verdade. Terceira pessoa. Agora, expressar impessoalidade, porque existe um si na língua portuguesa que ele indica ele se chama índice de indeterminação do sujeito. Falo isso mais depois, mas tem esse si. E esse índice de indeterminação, ele indica uma impessoalidade. E ele se expressa da seguinte forma. É um outro si, tá, gente? Veja, eu coloquei esse si. Se vocês colocarem no Google depois, o sis da língua portuguesa é muito longo. Você tem orações como... Precisa-se de vendedores. Está vendo esse si? Ele não é ele não é reflexivo. Ele não está falando uma ação que um sujeito faz e recebe. Ele não é esse, que é o si da condicional, do tipo, é uma condição se eu precisar de alguém, não, nem tem como ver condição aqui. Ele não é o si da possibilidade, do tipo, eu estou expressando uma possibilidade aqui, se eu tiver... Não, precisa de vendedores. Não tem possibilidade alguma. É uma expressão ativa por si só, completa por si só. Ela não está entrando num registro de que algo que pode ou não acontecer. Sobrou só o si como índice de indeterminação do sujeito. É isso mesmo. Tem esse si. Veja,
essa questão ela está querendo pegar o cara que está manjando de português, de gramática. Porque tem todos esses caras aqui dentro. Essas alternativas brincam com isso. Sabe por que se chama... ele se diz que ele é impessoal, esse sim indica uma impessoalidade. Porque você não tem um sujeito marcado aqui. Nenhum sujeito. Tá? Você tem alguém que faz ação, é que ele não é, como se diz, identificado. Por isso que é índice de indeterminação do sujeito. Tá? Bom, vamos lá, voltando para a questão. Qual desses que para você está parecendo fazer mais nexo com a tirinha? Levanta a mão quem acha que era C. Ninguém? Levanta a mão quem acha que é a D. D de dado. Levanta a mão quem acha que é a E. Vocês vão ficar na D mesmo? Valendo o chocolate da Navy? Por que não pode ser condicionalidade, hein, gente? Alguém pode falar? Vocês vão ficar abalados se eu fizer essa pergunta? Não? Estão em perigo. É como se eles soubessem. Eu estou dando alguma condição do tipo, se eu... É tão maluco, porque eu tenho que elaborar toda uma outra sentença para expressar a condição, né? Se eu souber disso, então aquilo outro. Esse sim não está expressando condicionalidade. Sim, vocês estão certos, vocês estão vendo. Esse se, ele está colocando uma possível situação. Do tipo, que os tubarões, eles têm ciência de alguma coisa que está acontecendo. Veja, dá para você se virar sem saber esses conceitos? Dá. Eu não vou falar que não. Entretanto, estejam preparados por isso aqui. Vocês têm que ter noção do que... Porque ele fala ali, é reflexivo. Vocês não podem olhar, vocês não podem deixar de ter pelo menos a noção dessas coisas, porque se você ler, você vai assustar. Você fala, peraí, se for. Entende? Assim, veja. Esse é um tipo de questão que mexe com vários conceitos. E é interessante que vocês tenham olhado para eles. Pode ser que um dia você esqueça. Mas vocês não vão se assustar do tipo, impessoalidade, reflexibilidade. Existe. Você tem uma ideia. Tá? Mas não... Muito bem, tá? Tanto que eu coloquei a distratora com uma letra C aqui só por conta da... Que ele brinca com essa coisa do... É o mesmo se. É que o se da condicionalidade, ele provoca muito mais confusão com o se da possibilidade do que o se da reflexibilidade. Né? Muito mais. Ninguém é confundido reflexos. A não ser, de novo, se você não sabe o conceito, aí você se assusta. E fala, no susto eu vou colocar que isso aqui é reflexivo. É isso que eu vou falar. Letra D de danadinho. Próximo. Não, essa daqui nós fizemos. Cadê? Nós vamos entrar hoje no... Hoje eu quero entrar no assunto Deixa eu ver esse texto. Esse daqui ainda não vai funcionar. Nós vamos ver, mas... Esse daqui é em 2013 aí. Então.
2014. Eu posso aqui. Essa daqui já foi. Lembra do oposto? Já foi também. Vamos lá, quero achar a questão. Também já foi. Que envolvia metáfora. Conceito de metáfora, agora em 2014. Exercício da crônica. Essa daqui eu tava foi no final da aula, né? Aqui, ó, final da aula. Vocês lembram dela? Como é que é? Gente, não fizemos? A gente terminou só da metáfora. Só da metáfora? Pois bem, ela vai servir para a gente entrar num assunto muito louco. E é sério, e esse é um assunto que cai pra cá. Ó, vai ter umas 3, 4 questões em cima desse assunto. Vamos lá. Exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens de situações que, azar dele, criou porque quis. Questão 108, tá? De 2014. Com o prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surge de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir inesperado. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Gente, rabisquem isso de giz de cera aí para dar de vocês. Funções da linguagem. Tema caro. Há vários concursos e ao Enem. Vamos resolver a questão, ver o que vocês acham, qual que é a resposta. Aí eu vou explicar o que é a função da linguagem, que eu vou precisar de uns bons minutos. Se aqui eu não vou ficar até o final da aula. Não, é 9h20, né? Não. A gente vai para outra. Mas eu preciso de um tempo para explicar o que é essa função da linguagem. Ó, presta atenção. Vocês não sabem o que é função ainda, fiquem tranquilos. Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Vamos tentar resolver no tato. Gente, esse texto predomina uma função que se dá nas diferenças entre o cronista e o ficcionista? Letra A. Letra B. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista? Predomina nesse texto, na letra C, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica? Predomina nesse texto o papel da vida do cronista no processo da escrita da crônica? Ou predomina nesse texto a função que diz respeito às dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica? Difícil, né? Alguém quer arriscar algum palpite? Não?
Tá. Vamos lá. Aqui de novo. Legal. Eu aumentei ele só, não é muito louco isso? Gente do céu, não é. Beleza, bom. Vamos lá. Queria aumentar para vocês. Deixa eu falar o seguinte. Existe uma coisa chamada funções da linguagem. Isso aqui ele foi criado por um linguista russo chamado Roman Jakobson. E ele é o que se diz, quando você entra num... Eu creio, tá? Se você faz um curso de letras voltado mais para a linguística, ou faz um curso até mesmo de ciências da informação, você vai estudar esse cara, porque se diz que ele é o pai da teoria da comunicação. Mais especificamente, ele criou um esquema do que acontece no diálogo entre os sujeitos, entre as pessoas. Mas entenda-se que diálogo não é só uma pessoa falando com uma pessoa. Se eu escrevo um texto e você lê, isso é um processo comunicativo. Eu escrevi alguma coisa e você está... Eu produzi uma mensagem e você está consumindo a mensagem, beleza? Se eu estou falando aqui agora, eu estou produzindo mensagens e vocês estão consumindo mensagens. Se eu fiz um outdoor na beira da Castelo, vendendo um triciclo que evita a criança cair, bater a cabeça e morrer, eu produzi um texto em que eu falo alguma coisa e você consome alguma coisa em termos de comunicação. Significa que tudo praticamente é comunicação. Praticamente. Segundo a teoria dele. E ele fala que existem 6 funções. Se eu faço uma reportagem, se eu faço uma crônica, se eu faço um poema, se eu faço um HQ, se eu faço um anime, daqueles desenhos mais ruins que tem lá no fundo do Japão, que seja, existem 6 funções que dão conta de como operam essa mensagem entre enunciador e enunciatário, interlocutor e interlocutário. Vamos, a partir de hoje, vocês crescerem junto comigo e encarar que não é só falante e ouvinte. Não. Enunciador e enunciatário. Enunciador é quem produz um texto, seja ele verbal ou não. E enunciatário é quem recebe esse texto. Quando vocês estão fazendo uma prova do Enem, vocês são enunciatários da prova. A prova tem um texto todo ali, seja uma operação matemática em que ele está te passando algo e você está absorvendo aquela mensagem. Beleza. Esse cara fala que tem 6 funções. 6. Tá? Vamos começar por qual? Vamos lá, vai. Existe a função emotiva. Existem textos que trabalham a função emotiva. Eu coloquei a tagzinha aqui, que está diminuído, e aí eu sempre falo que eu vou passar isso aqui, mas na verdade é que eu tenho que fazer todo um trampo com o pessoal do InfoEnem, de eu mandar para eles. Eles me pedem, às vezes eu mando, mas eu só não mando, eu esqueço porque a gente se perde no meio do caminho, mas se vocês apertarem lá, eu repasso para eles. Mas aqui está escrito a hashtag eu. A função emotiva, por isso que é simbolizado pelo balãozinho ego, tá? E aí é uma ego que significa eu.
A função emotiva são os textos, e agora lembre-se, textos é tudo que se produz para comunicação. De novo, o que é texto aqui? É crônica, é novela, é desenho animado? É tudo. É quando que você tem um texto em que se predomina uma linguagem em que aparece traços ou mesmo evidências descaradas do sujeito que produz o texto. Vai aparecer verbos em primeira pessoa. Vou dar um exemplo de um texto que predominantemente ele trabalha na função emotiva. Artigo de opinião. Diário. É você falar do eu. Concorda? Não é simples? E é isso. Então todo texto que... perdão. E uma coisa deve confundir, né? O nome é função emotiva. Eu não quero que vocês... Não cometam o erro de mudar o nome disso daqui. Isso daqui é o nome original deles. Parece que o texto da função emotiva é porque ele vai aparecer um monte de sentimento e emoção. Não. Se diz que é a função emotiva porque são textos em que é lícito o enunciador colocar as impressões dele, desde as emoções até qualquer coisa. Então, se ele quiser falar que ele teve um dia bom ou ruim, se ele quiser falar que está triste ou está feliz, se ele falar que concorda ou discorda, tudo isso faz parte, ele está dentro de um registro, de uma ideia de que, olha, quem produz esse texto, ele é lícito falar de tudo sobre ele, até mesmo das emoções. Para eu tentar fazer uma explicação bem simples por que ele é emotivo. É muito mais complexo, porque se diz assim, os sentimentos humanos, que se fala quando você quer alguma coisa, quando você sente... O ser humano é um ser que sente. Eu vou dar uma explicação muito técnica e rápida aqui. Uma vez que ele é um ser que sente, nós ouvimos, nós recebemos palavras, nós tocamos a parede. Se diz que nós temos primeiro as teclas da sensibilidade para lidar com o mundo. E quem que sente o mundo, para mim, não é meu irmão, não é minha mãe, não é meu pai. Sou eu que sinto o mundo. Sou eu que recebo o mundo. Então por isso que fala emotiva, que é o eu, tá? Mas não tem nada a ver do tipo, se o texto está triste é a função emotiva. Não. Por isso que eu coloquei hashtag eu. A função emotiva é quando o texto ele passa as impressões do enunciador. Autor, pintora. Sabe quando você tem às vezes um quadro? Um quadro, gente, sei lá. E ali a pessoa colocou umas manchas vermelhas, junto com com uns traços amarelos, e aquilo significa a impressão do dia que aquela pessoa teve, que aquela artista teve. Muito provavelmente aquele quadro está operando na função predominante da função emotiva. Diferente de um quadro em que o artista ele pinta uma escola. Quando eu falo pintar uma escola, não é pintar a escola, foi até um exemplo. Ele desenha uma escola. Não tem função emotiva aí. Claro que você tem que saber a história do quadro, alguma coisa minimamente para dar a entender que aquilo é uma expressão do autor. Entende o que eu estou falando? Mas até mesmo num quadro, de novo, é texto. Que seja um quadro sem palavra alguma. Você tem como ter a função emotiva nele. Tá? Existem as linguagens imagéticas, por isso funções da linguagem, isso daqui, segundo essa teoria, funciona para tudo. Tudo que for gênero textual funciona. Tá? Função referencial. Aí eu coloquei esse W aqui, é o W da Wikipedia. Vou explicar por quê. O que é a função referencial? Então tem aqui os dois bonequinhos, né? Aqui tem a mensagem, né? E eu falei, quando o bonequinho fala dele, é a primeira pessoa, eu. Aqui está a função emotiva. Quando o bonequinho está falando sobre educação,
sobre a educação. Educação no Brasil, tal. A mensagem dele não é centralizada mais não, é centralizada em outra coisa. É um outro referente, é uma função referencial, não é mais nele. Se diz que é uma terceira pessoa, ele ou ela. Por quê? Ele está falando de um assunto qualquer. Falar da educação, falar do vizinho, ou o quadro que mostrou, um quadro abolicionista que mostrou um negro sendo escravizado. Veja, é um assunto sobre a escravidão. A referência é algo que acontece no mundo. Toda mensagem que tratar de um assunto, eu tenho para mim que esse daqui predomina na vida da gente. A gente sempre está falando, quer dizer, minto, tem muitas pessoas que falam muito de si mesmo, né? Perdão, tá, gente? Às vezes falam, nossa, professor, eu sou assim, credo, até fiquei vermelho aqui. Mas então, a gente gosta de falar da gente, claro, com certeza. Mas nós falamos muito sobre, nesse momento, quando eu falo sobre função referencial, ou função da linguagem, eu estou falando de um assunto chamado função da linguagem. Eu não estou falando de mim, nem de você. Está centralizado num assunto, numa outra coisa. Existe um nome para esse tipo de função da língua. O que é essa função? É quando eu uso a língua para falar de outras coisas. Se chama função referencial. É um referente. Por isso que a Wikipedia, se você entra no site da Wikipedia, ele é totalmente função referencial. Por quê? Pesquisa sobre o presidente, pesquisa sobre qual o maior deserto do mundo. Sabe, todas as informações que tem ali, ele está numa função referencial. Então, exemplos de textos que usa predominantemente função referencial. Dicionários não, perdão. Eu vou falar depois disso, eu tenho que fazer isso. Os textos não trabalham numa função única, mas eles têm uma função predominante. Mas eu falo disso. Então, estou falando predominantemente a Wikipedia, predominantemente um livro de história. O que mais que tem função referencial? Eu dei um exemplo aqui. Vamos chamar de fofoca do bar. Seja os homens ou as garotas. Não está falando de um terceiro? É função referencial predominante. Redação, função referencial total. Bom exemplo, Adriana. Total. Não vai, a não ser que você faça uma graça dentro da redação, mas é função referencial. A redação jamais pode operar aqui, nunca. Tanto que se lembram da regra, nunca escrevam redação em primeira pessoa. Porque justamente, gente, isso aqui é teoria, tá? Mas se diz que o quê? Numa redação você tem que falar do assunto. Você não tem que falar das suas impressões do mundo. Claro, por favor, não vamos ser malucos. Professor, quem escreve o texto sou eu, logo é minha visão de mundo. Você está certíssimo. Entretanto, a gente finge que somos objetivos e impessoais. Mas isso é balela, ninguém é. Tá? A gente tenta tornar a coisa mais... Então, certinho, a redação é predominantemente aqui. De novo, vocês estão vendo que eu estou falando a palavra predominante? Porque eu vou voltar a dizer. Lembra que eu citei dicionário, mas dicionário não é o melhor exemplo para referencial, não. Porque os textos, ele tem texto que pode até trabalhar com 3 dessas. Mas vai ter uma que é a more, entenderam? Mas é difícil ter um texto... Assim, difícil não, vai, mas não é fácil ter um texto que trabalha numa só. Mas aí, sempre quando cai a questão, ou a pessoa vai dar um texto que ela é única, vai ficar muito evidente, ou no mínimo, predominantemente, aquela está na cara, entende? Mas aí vocês têm que manjar dessas funções aqui. Então, essa primeira, terceira pessoa. Por quê? Primeira pessoa quando eu falo de mim, terceira pessoa quando eu falo do outro ou de outra coisa. Por isso que se diz que é terceira. Aqui você entende o tripé das pessoas, dos pronomes pessoais lá. Eu, tu, ele. Tá? E a função conativa, hashtag tu.
Quem que é o tu? Não é a segunda pessoa, não é você? É quando essa mensagem ela tem um caráter direto ao meu enunciatário, a quem me ouve. Quando você tem um texto predominantemente na função conativa, é um texto que eu costumo colocar uma outra tag, é o texto que é para fazer alguém fazer alguma coisa. Mensagens? Como? Mensagem no WhatsApp, por exemplo? Aí a gente teria que analisar a mensagem do WhatsApp, mas a mensagem do WhatsApp, Emily, a mensagem do WhatsApp é muito mais referencial. Agora eu vou te falar quando ela não é. Se a mensagem estiver escrito assim: tem como você trazer o guarda-chuva para mim? Primeiro apareceu você, fácil, né? Mas segundo, eu estou fazendo, ou no mínimo estou tentando fazer você fazer alguma coisa. Aí você fala, tá, me dá um exemplo mais claro e mais evidente na sociedade. Eu vou dar um exemplo de um gênero textual que ele trabalha predominante, totalmente, exaustivamente nesse registro de função. A propaganda. O que a propaganda quer fazer com o leitor? Ela quer o quê? Convencer. Ela não tem que... o foco dela não é necessariamente falar do produto dela. O foco dela é que você compre o produto dela. Então, muitas vezes, a predominância da propaganda é conativa. Gente, não confunda conotativa com conativa, coisa bem diferente, tá? O nome é conativo, função conativa, tá? Por quê? A propaganda ela vai colocar alguma mensagem que é para você compre tal coisa, faça tal coisa, pense tal coisa. Quando eu falo propaganda, não precisa ser só de um produto. Vote 99. Em dado momento, o discurso político tem que trabalhar aqui. Em dado momento tem que trabalhar. Aliás, eu diria que direta e indiretamente. Quando o candidato mostra a escola que ele fez, a escola que ele quer fazer, veja que ele está operando, nesse momento, nessa função aqui. Ele está falando da escola, de obras. Entretanto, no bojo do texto, eu pergunto uma coisa para vocês, a propaganda política, ele só quer mostrar para você que ele quer fazer escola? É isso que ele quer com o texto dele? O que ele quer com o texto dele? Ele quer seu voto. Então aquela escola, muito mais do que ter uma função referencial, ela tem. Mas predominantemente ela é um instrumento para você fazer o que ele quer que você faça. E veja, eu não estou falando aqui que os políticos são bons ou maus. Não, eu só estou falando como que é o tratamento da mensagem dado por esse teórico. Que eu acho que esse corte que ele deu, falando, todas as mensagens que chegam para a gente se dividem em 6 funções. Parece que ele dá conta de todas elas. Posso continuar no raciocínio? Primeira, segunda, terceira pessoa. Não se preocupem que sempre quando cair a questão no Enem, ele vai dar um exemplo ali, um texto para você analisar, que vai ser honesto. Você vai cair ali, as alternativas vão fazer você, claro, tirando as pegadinhas, mas a alternativa correta ela é honesta, ela é justa, é aquela lá mesmo que você tinha que responder. O que eu quero dizer, eu já vi questões mal feitas com isso daqui, mas... Bom, próximo. E quando você tem a função fática, hashtag sinal, por isso que eu coloquei a antena aí. Gente, a função fática é quando eu produzo uma mensagem. Veja, aqui eu produzi uma mensagem para predominantemente falar do eu. Aqui eu produzi uma mensagem para predominantemente falar de uma terceira pessoa, de alguma coisa, de um assunto, de alguém. E aqui eu produzi uma mensagem que predominantemente é voltada para o meu interlocutor.
que é para fazer alguma coisa. E o que é o tipo de mensagem que trabalha na Fática? É uma mensagem que ela tem como função estabelecer contato. Pera, professor, o cara pensou nisso? É porque em todas as línguas, muito provável desde os tempos mais antigos, existe uma linguagem que é simplesmente para estabelecer contato. Estabelecer contato. Quer ver um exemplo de uma... Veja, eu coloco o sinal, porque o que faz o sinal de uma torre? Ela liga um contato com o outro, não é? Uma ligação, enfim, estabelece sinal. E a função fática, ela é muito rápida. Só para estabelecer contato. Mas palavras como, você entra no elevador e diz, bom dia. Veja, você, sinto lhes dizer, mas você não está ao pé da letra na situação do elevador ou na situação de que você chegou no trabalho desejando um dia maravilhoso, cheio de raio de luz, sol e vida para aquela pessoa. Você está dizendo o seguinte, eu estou aqui no espaço de comunicação e estou pronto para manter contato. Esses caras são loucos, né, gente? Mas é muito legal. Aquelas mensagens que tem no metrô, fática? Qual mensagem? Aquelas mensagens que ele fala boa tarde. Não, boa tarde sim. Aí depois, veja, como eu falei, a fática é muito rápida. O alô ele trabalha na função fática. Sabe quando você liga? Vocês usam telefone, né, gente? Não, porque tem uma galera que não usa telefone. Não sabia nem que telefone faz ligação, só tem WhatsApp. Eu uso telefone ainda. Quando a pessoa atende, eu falo alô. O que significa alô? Simplesmente, eu estou aqui entrando em contato. Você está aí? Sim. Aí vem o assunto. Aí depois a gente muda talvez ou para cá, ou para cá, ou para cá. Então por isso que eu te falei, Adriana, você falou mensagem do metrô, cuidado. Boa tarde, sim. Boa tarde estou querendo manter comunicação com você. Quero começar uma comunicação. E aí depois... A função fática também é para fechar o sinal também. Sabe o famoso câmbio desligo? Né, que tem muito na área militar. Também a função disso é cortar o sinal. É falar, acabou. Tá? Ela é bem fácil. Mas vocês têm que saber o conceito. A função fática é a função para estabelecer o contato. É simplesmente isso, tá? Ou estabelecer ou... quebrar a comunicação. Só isso. Veja, o Google faz isso. O Google precisa disso. Não é brincadeira, gente. Quando o cara coloca lá que o comando do Google é Olá Google, ele colocou, isso é um comando para que, através através do circuito de captura de som do celular, um software entenda que você está estabelecendo contato com ele. Porque se você falar qualquer outra coisa, ele, tudo bem, não é comigo. É função fática. Tá? Função poética. Não confundir poética com a emotiva, tá? O poema mexe com emoções, né, professor? Emotiva, não. Emotiva, primeira pessoa, eu. O que é a função poética? É a função em que a mensagem, ela é centrada na própria mensagem. Eu estou falando conceito. Vou explicar agora em outras palavras, para ficar claro. É quando você produz uma mensagem e você simplesmente quer dar um trabalho estético, um trabalho de... Estético é muito melhor, porque estética é um termo até técnico, mas você quer dar um trabalho de embelezamento daquela mensagem. Quando você faz um curso de oratória, muito para isso daqui, ó.
Veja, o jurista, o advogado, o promotor, ele não tem só que passar a mensagem dele, referencial. Isso é predominante, claro. E ele não tem só que convencer o juiz, que é uma conativa, claro. Mas o que ele tem que fazer também é que a mensagem dele esteja muito bem, se diz que é preciso que ela esteja muito bem construída. Para os termos do... Veja, eu estou falando que ele vai fazer poesia no tribunal, não é isso, gente? Por que ela é chamada de poética? Porque na poesia, o que a gente tem que fazer numa poesia? Basicamente. Como? Fazer rima. Sacaram por que é chamado de função poética? Porque é o seguinte... Se eu fosse fazer só uma poesia para contar da escola e falar da escola, sem fazer rima, sem fazer métrica... Eu estou fazendo um texto referencial. Agora eu não quero, quando eu faço poesia, eu não quero só falar da escola. Eu vou falar da escola. Mas predominantemente, eu preciso fazer rima. Veja, é a mensagem a serviço da própria mensagem. Eu estou fazendo um texto em que é preciso que a expressão dele, a sonoridade dele... ou os traços dele sejam muito mais evidentes até do que o conteúdo dele. É muito perigoso isso que eu estou falando agora, sobretudo se um professor de literatura me ouve, mas existe uma escola uma escola literária que é assim. O parnasianismo, por exemplo. Mas mesmo um poeta romântico, mesmo um poeta da terceira geração, que ele vai denunciar as mazelas dos seres humanos num mundo... quase que completamente escravocrata. Mesmo esse poeta de resistência e esse poeta esse poeta ativo socialmente, mesmo ele não vai querer fazer um poema só para denunciar, não. Ele vai querer fazer uma graça na mensagem porque ele é artista. Quando eu falo graça, não é pejorativo. Por quê? Ele vai construir uma poesia. Ele precisa colocar rima. Ele precisa ter sonoridade. Ele opera aqui na função poética. De novo, vou dar o exemplo do jurista. O jurista ele não pode falar tal qual ele fala num final de semana. Ele poderia falar, ele pode ter várias maneiras de falar assim, tal pessoa é culpada. Mas ele tem que prestar atenção não só no conteúdo que ele fala, mas na forma em como a mensagem dele é construída. Em vez de ele falar o senhor, não, ele tem que falar não Vossa Excelência. Juiz é Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Sou tão ruim com esses pronomes, enfim. Mas ele não pode falar qualquer pronome de tratamento. Tem um caso clássico no YouTube, vocês podem colocar o ministro do Supremo, eu acho que é o Celso de Mello, que ele dá uma bronca na advogada porque ela falou você. É a mesma coisa. Se ela falasse Vossa Excelência, é a mesma coisa. É assim, estou falando com o senhor. Mas não. Ela levou uma bronca ao vivo e a cores. Por quê? Porque no meio jurídico existe no discurso jurídico tem uma atenção para essa função da linguagem que é a função poética. Eles não estão fazendo poesia. É que eles não podem falar acusado, réu. Eles não podem falar o senhor, Vossa Excelência. Entende? Então eles também têm que ter uma atenção à própria mensagem, sim, como ela é construída. Eles têm que ter uma atenção. Quando eu digo essa atenção, claro, aí você diz, né? Vamos voltar aqui. É legal que eu vou cruzando os exemplos, porque eu quero que vocês entendam. Quando vocês vão ler um texto na Wikipedia, significa que ele tem que estar escrito de qualquer jeito? Não. Sabe, você vai fazer uma pesquisa, quero saber o que é uma aranha cobalto. Você vai colocar aranha cobalto Wikipedia. Vai vir o texto. Ele pode estar escrito de qualquer jeito? Não. Óbvio que ele tem que respeitar regras ortográficas, etc. Mas a função dele é ele construir um texto que é o texto, a função do próprio texto, ou a função da Wikipedia é informar você sobre um assunto? A função dele é informar. Por isso que ele é predominantemente aqui.
É que às vezes vocês podem falar, não, professor, mas espera aí, o jurista tem que prestar atenção. Quando eu digo que o jurista tem que prestar atenção, porque no meio jurídico você tem essa tratativa, por exemplo, né? Não estou falando de vocabulário somente. Eu estou falando de toda uma ordem de que na hora que você construir uma fala, uma mensagem, você tem que obedecer uma série de regras sintáticas e de vocabulário que você não pode escrever de qualquer jeito, qualquer coisa, né? E aí, mas claro, o melhor exemplo, o exemplo mais clássico, que não é à toa, função poética, é a poesia. A poesia vai querer produzir rima, a poesia vai querer fazer... vai ter que ter ritmo, e até uma ideia. Para vocês verem como a função poética ela faz isso, nem que a poesia tenha que inverter a ordem das frases, como por exemplo, na figura de sintaxe chamada hipérbato, que é quando você inverte a ordem da frase. Veja, a poesia dane-se. Ele vai falar assim, eu vou confundir o cara. Bom, se vai confundir, o problema é dele, mas pelo menos eu vou manter a rima. Eu preciso focar na mensagem. Procurem depois hipérbato. Pois não. Diga... Nicole. É tipo? Tipo, Não, o Yoda é pior ainda. O Yoda... O hipérbato é só inversão. Olha só que muito louco. Agora, caramba. Quem tiver aí até para pesquisar... Mas tem pior que o hipérbato, que é o anacoluto. Se não me engano, o hipérbato inverte a ordem direta. Anacoluto. É uma figura de... É figura de linguagem. É que dentro das figuras de linguagem você tem figura de pensamento, figura de construção, figura de sintaxe e figuras de sons. Isso está dentro da figura de sintaxe, ordem da frase. E o anacoluto, o anacoluto não é só a inversão da ordem direta da frase. É uma anarquia total. Mas, vejam, quando eu falo anarquia, é que às vezes você tem que quase que juntar uma coisa com a outra para entender o verso. É que o Yoda, ele fala assim, necessário... O Yoda dá para entender muito... O Yoda é muito mais hipérbato, mas o Yoda ele fala, né? Necessário é combater o inimigo... Combater nós o inimigo. Necessário é combater nós o inimigo. Você entende. Mas ele inverte tudo. Mas o anacoluto é mais maluco ainda. Mas eu vou confirmar se é o anacoluto mesmo. Por isso que eu estou falando para vocês confirmarem. Mas veja, sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem manter uma rima. Eles não estão preocupados se... Veja, eles não é que eles não querem saber. Claro que o poeta quer que você entenda a mensagem do poema, mas ele está muito mais preocupado que o texto dele, a mensagem dele, ela tem que ter um trabalho estético. É a mensagem trabalhando para a própria mensagem. É assim, eu estou aqui... A minha função é produzir... Quando eu falo função estética, é um termo técnico, também vocês já se apropriem, saibam. Quando a gente fala de estética nas humanidades, não é estética de beleza. É de provocar as emoções, o horror, a surpresa, o espanto, o medo, a alegria. Isso é o que se diz da função estética das obras e dos textos, tá? Gente, posso continuar? Não é muito louco? São 6. Sabe por que eu vou... Agora eu estou explicando cada ícone, né? Sabe por que eu coloquei a cartola e o coelhinho? Vocês conhecem uma palavra chamada abracadabra? Sabe o que ela significa? Nada. Assim, tem histórias que ela veio de um termo indo-europeu, ou é da Ásia, não tem teorias, mas assim, no frigir dos ovos não significa... Hoje, eu quase que garanto que muito mágico que tem a carteirinha do Conselho Federal dos Mágicos não sabe o que significa cadabra, porque... E normal não saber, porque significa única e exclusivamente, ele só está produzindo aquela mensagem para fazer um efeito. Aquela mensagem não tem função
nenhuma em si, a não ser ela mesma produzir um efeito interessante. Ela é predominantemente carregada de aliterações. Você tem várias plosivas, abracadabra, só isso. Você não está querendo, com abracadabra, você não está querendo falar de si, você não está querendo falar sobre alguma coisa, você não está querendo convencer ninguém, você não está estabelecendo o final, ela é uma palavra que em si só tem uma beleza sonora e serve para fazer uma graça na hora de você enganar um menininho e a menininha tirando o coelho da cartola. Então, e por fim, função emotiva, função referencial, função conativa, função fática, função poética, função metalinguística. Metalinguagem. Gente, basicamente, o que é a função metalinguagem? É a linguagem explicando a própria linguagem. É isso. Vou dar um exemplo. Se vocês tiverem o manual, o apostila aí com vocês, e vocês abrirem na parte de língua portuguesa, vocês vão ter um texto da língua portuguesa que está explicando sobre o quê? Sobre as regras da língua portuguesa. O manual de gramática é predominantemente metalinguístico. É a língua falando sobre a própria língua. Linguagem falando sobre a própria linguagem. Se eu tenho uma pintura tal qual como, acho que é o Velázquez o nome desse pintor. E o nome da pintura é Las Ninhas. É uma pintura que é o seguinte. É um quadro em que tem uma garota pousando. Imagina que você olha para o quadro. E tem a menina está olhando para você, ela está com um vestido, segurando o vestido assim. E lá no fundo do quadro tem um pintor pintando a menina. É um quadro que ele ali, em parte dele, ele tem uma função metalinguística. É a pintura demonstrando a própria pintura. É como se fosse um efeito espelhado, abismal, enfim. Quando você tem uma música em que na letra de... eu não vou sair, não vou me recordar agora. Mas se você tem uma letra de música em que na letra de música ele explica, através da música, como que é feita uma música, é metalinguística total. Total. Veja, é simples e é. Quando eu coloco aqui, hashtag código, sabe o que é a metalinguagem? É quando o código explica o próprio código. É isso. Você chega, por exemplo, do código de gramática, né? Qual código? O código de gramática, por exemplo, chegar? A primeira sim. É que ali... Eu não estou falando que a metalinguagem é a linguagem explicando a própria linguagem. Você vê que é a língua portuguesa explicando a própria língua portuguesa. É o código língua portuguesa explicando o próprio código língua portuguesa. Pois não. Isso. Boa, bem lembrado, Nicole. Lembra que eu estava começando a usar o dicionário como referência? Eu falei, eu parei? Dicionário é metalinguístico. Ele é um manual de palavras que explica palavras. Por isso que se diz, alguns linguistas detestam quando tem dicionário, alguns linguistas bem radicais, mas eles detestam quando tem dicionário que tem figura. Eles acham que fica contaminado. É tudo por uma teoria, mas não podia ter figura no dicionário. Tem dicionário que tem figura. Aí já vai para referencial, já não é mais metalinguístico.
Estou passando aí, gente, deixa eu ficar atento aqui. 21:10. Aí, o interessante é você pensar isso nas coisas que você tem na vida. Eu imagino que a rede social, ela trabalha muito aqui. Sobretudo Instagram. Quando você vai no Instagram e vê a foto gente, por favor, tá? Ó, caramba, aí vai até pegar mal, chega pro professor, você está me tirando? Não, só estou dando exemplo. Você pega o exemplo lá do garotão, da garotona, tirando a foto, a selfie, com suco de limão na mão, assim, ó, na praia no Mediterrâneo. Você acha que ele está querendo falar sobre suco de limão? Ele está querendo convencer você sobre alguma coisa? Se tá, é muito baixa a operação. Ela está tirando uma selfie, explicando como tira a selfie? A foto dela está centrada na beleza da foto dela? Talvez. Agora vamos lá. Você acha que ela não está querendo mostrar o que ela é? Selfie, vocês sabem que veio do inglês, self, né? Que ele é um pronome que se refere à própria pessoa do discurso. Myself, mim mesmo, por exemplo. Quando a pessoa tira uma foto, um post do Instagram desse tipo, predominantemente é uma foto na função emotiva. A pessoa quer mostrar como ela está, como ela é, como ela está se comportando, se ela está feliz, se ela está triste. Mas é sobre ela a foto. Não é sobre a foto em si, que pode ser, claro, pode ser que você ela queira ter feito uma foto ali. É que se ela quer trabalhar mais a beleza da foto, muito difícil você fazer isso tirando uma selfie. Por exemplo, eu imagino que quando você tira uma foto de um ventilador, mas ela tem todo a pessoa pega o ângulo, a luz, a sombra, faz um tratamento para deixar ela meio vintage. Veja que ele não está preocupado com o ventilador, ele está preocupado em mostrar como aquela foto, a própria mensagem é bem feita. Não o ventilador em si. Aí sim seria uma função poética. Eu estou fazendo uma análise aqui bem rápida, tá, gente? Só brincando aqui com vocês. E quando eu falei redes sociais, também estou dando uma hipótese de que a rede social me parece que ela é muito mais operada na função emotiva. É sempre o eu. Nossa, consegui um emprego! Normal. Não. Um site de notícias, vocês acham que operar muito mais aonde dessas daqui? Qual a função que predomina no site de notícias? Referencial, muito bem. Vocês foram lá. Claro, de novo, pode ter coisas ali no meio da notícia? Pode. Mas vai ser bem peculiar essa. Gente, isso aqui tudo cai no meio. Vamos voltar agora para aquela questão? Quem sabe a gente faz um abracadabra, vocês resolvam aquela questão. Se vocês conseguirem, caramba, eu vou me sentir. Porque quer dizer que o que eu expliquei aqui deu certo. Vamos voltar à leitura? Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual esse é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, leia-se um cronista, tá, gente? A coisa fica mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela, busca o fundo de sua imaginação, um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que as suas artimanhas peculiares possam injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar no entorno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir inesperado. Sabe qual é o nome desse texto, gente? O exercício da crônica. Vamos voltar às alternativas?
predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui nas diferenças entre cronista e ficcionista. Vocês acham que tem alguma função da linguagem que fala disso aqui, de diferença entre interlocutor? Tem? Eu falei de alguma? Vocês lembram assim? Não, né? Legal, não tem não. A função que predomina é nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Esse texto está falando sobre os elementos de inspiração. Existe uma função que fala daquilo que inspira a mensagem. Bom, tá. A função que predomina é nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Existe uma função que fala do assunto referencial. Tudo que lembra? Assunto, cachorro, madrinha, eleição. Tudo que é um assunto é referência. Eu produzo uma mensagem para falar de uma outra coisa, de um assunto qualquer. Vocês acham que esse texto está predominante nesse tal que é o referencial dos assuntos? Está querendo guardar no bolso, meio que em dúvida? A gente consulta. A Nicole ali falou não. Então vamos continuar. É por conta e risco dela. A função é no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. A função é a vida do cronista. Esse texto ele fala da vida do cronista no processo. Letra E. A função predominante desse texto é nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Gente, sabe que texto que é esse? Sabe qual é o gênero dele? Ele não é um conto. Ele não é um romance. Esse texto é uma crônica. E essa crônica está falando sobre o quê? Como é que é? Sobre o que? Não. Esse texto é uma crônica. Qual que é o assunto dele? Como? Quem quer falar aí? É que eu não estou entendendo. Escrever prosa é arte ingrata. Prosa, gente, é o texto que não é inverso, é o texto correto, tá? Eu digo prosa fiada. Como faz um cronista, ou seja, escrever uma crônica. Qual que vocês estão achando que é a alternativa? Hã? Exatamente. Gente, é uma crônica falando como que se escreve uma crônica. Ele fala assim, ó. O texto é uma crônica. É uma crônica. Acho que deve estar até ali na fonte dele. E o nome do texto é Como Fazer uma Crônica. E aí vem lá, um cronista, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, mas só tem. E é uma crônica porque você vê que ele coloca uns traços bem humorados ali no texto. É uma crônica explicando como se deve fazer uma crônica. Metalinguagem. Como é que é? A função ali. A pergunta foi aqui, ó. Eu não sei, Adriana, eu não ouvi o que você estava falando, não sei se você tinha escolhido aí, mas aqui, ó. Predomina nesse texto a função da linguagem metalinguística. Veja, ele até faz, por isso que eu falo que é honesto. Ele fala de coisas, ele fala que ele passa não sei quem na esquina, assim, mas o assunto do texto não é falar se ele sabe quem passa na esquina. O assunto do texto é: eu escrevi uma crônica para falar como que escreve uma crônica. Metalinguagem pura. Valeu, gente. Cuidem-se. E até mais.